Olá, meus amigos e amigas, paz e bem. Meu nome é Martorelli Dantas, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, tenho mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e sou advogado criminalista militante. O objetivo destes encontros que começam neste momento, com este vídeo que você está assistindo, é fazer um resumo sobre os principais tópicos do edital para o concurso para agente de polícia e escrivão de polícia do estado de Alagoas. Então, nós vamos enfrentar os principais temas de direito penal e direito processual penal que estão presentes no edital. Na verdade, a minha intenção é abarcar todos os temas que estão exigidos, cujo conhecimento é exigido pelo edital deste concurso que está em andamento e cuja prova se dará nos próximos dias. O primeiro tema que nós vamos trabalhar é o direito penal e a Constituição Federal Brasileira de 1988. Muitos dos princípios norteadores do direito penal estão salvaguardados, estão garantidos pela Constituição Federal. E eu gostaria de convidar você para olhar comigo o artigo 5º da Constituição Federal, onde nós vamos encontrar pelo menos 7 diferentes princípios. Então, nós poderíamos dizer que o tema deste encontro são os princípios do direito penal com status constitucional, ou ainda poderíamos chamar os princípios constitucionais do direito penal. Vamos dar uma olhada na Carta Magna. E nós poderíamos dizer que aqui você tem o artigo 5º, que os temas do direito penal e do direito processual penal começam a surgir no texto constitucional a partir do inciso 37 do artigo 5º. Então, no inciso 37, nós temos: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Um juízo ou tribunal de exceção, para que você compreenda, é quando um determinado juiz ou tribunal é constituído para julgar um fato depois que este fato já tenha acontecido. Ou seja, o Estado, pretendendo julgar aquela situação, constitui um tribunal prevendo quem será o réu, ele escolhe quem serão os indivíduos que julgarão e aqueles que farão a acusação. O mais conhecido tribunal de exceção da história recente da humanidade é o Tribunal de Nuremberg. Os crimes de guerra, aqueles crimes que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, foram julgados por esse tribunal, que não existia durante a guerra ou antes da guerra. É, obviamente, um exemplo de tribunal de exceção, um tribunal que passa a existir para julgar um fato pretérito. Então, no Brasil, a gente não admite tribunais de exceção. Então, como nós definimos quem julgará um fato? De acordo com a lei da distribuição das competências. Sobre isso também a Constituição vai falar e nós verificaremos esse tema quando estivermos estudando direito processual penal. Mas aqui começa o tema de direito penal e direito processual começam a ser ventilados no inciso 37. O inciso 38 fala do Tribunal do Júri, que tem estas garantias, estão asseguradas estas características: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso também é um assunto de direito processual penal. Por que este inciso, o inciso 39, está assinalado? É porque é aqui que o tema de direito penal começa, e aqui começam as nossas reflexões
acerca do tema direito penal à luz da Constituição. O inciso 39 encerra 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é o princípio da legalidade e o segundo princípio é o princípio da anterioridade da lei penal. Vamos ler o que é que diz o inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos compreender o princípio da legalidade. Vamos tentar entender o que pretende o legislador ao falar sobre o princípio da legalidade. Vamos buscar compreensão sobre esse tema. Ok, vamos falar então do princípio da legalidade. Eu queria que você compreendesse 3 aspectos do princípio da legalidade. O primeiro é que uma conduta só será considerada como crime por força de lei. O que é que isso quer dizer? É que ninguém pode dizer que um comportamento é criminoso e, portanto, tentar punir esse comportamento com uma pena, com uma sanção penal, sem que haja uma lei que defina ou que vede, proíba aquela conduta. Deixa eu te dar 3 exemplos rapidamente. O artigo 155 do Código Penal diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel constitui furto. Então, esse comportamento, essa conduta de subtrair para si o que é de outrem, o que é de outra pessoa, é uma conduta vedada, é uma conduta proibida pela lei. Por isso é possível atribuir a essa conduta uma sanção penal de reclusão de 1 a 4 anos. Só existe a sanção penal porque existe uma lei em vigor, publicada, conhecida, que proíbe essa conduta. Como o artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, reclusão de 6 a 20 anos. Então, é proibido, é vedado matar alguém. Então, o princípio da legalidade quer proteger o quê? Quer proteger o cidadão, porque, lembra, a Constituição existe principalmente para impedir que o Estado avance nos direitos fundamentais. A gente, às vezes, pensa que a Constituição existe para proteger o Estado. Pelo contrário, a Constituição existe para proteger o cidadão do Estado, porque nós temos tido, ao longo da história, várias experiências de estados totalitários que querem avançar sobre os direitos do indivíduo. E o que o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39, igual ao texto do artigo 1º do Código Penal, quer nos dizer é que só haverá direito para o Estado punir o comportamento de um cidadão se o Estado tiver estabelecido através de uma lei em sentido estrito, daqui a pouco eu vou falar sobre o princípio da reserva legal, lei em sentido estrito, que proíba essa conduta, tendo dado a todos tempo suficiente para compreender que aquela conduta é proibida. O terceiro exemplo que eu dei o exemplo do furto, dei o exemplo do homicídio, o terceiro exemplo do estupro. O artigo que estabelece a conduta e que proíbe a conduta do estupro é o artigo 213 do Código Penal. E o artigo 213 diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Ao dizer que esta conduta é proibida e ao ameaçar aqueles que praticarem tal conduta com a sanção, com a pena que ali está estabelecida, nós estamos cumprindo o princípio da legalidade, dizendo que este comportamento é crime e estamos dizendo que este comportamento é crime através de uma lei. Esta lei em sentido estrito. O que é uma lei em sentido estrito? Lei em sentido estrito, e aí a gente pode falar do princípio da reserva legal, é a ideia de que é uma lei produzida
pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República e publicada em Diário Oficial. Ou seja, é uma lei que passou pelas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, foi aprovada por essas duas câmaras, subiu ao presidente da República, que sancionou esta lei e determinou a sua publicação no Diário Oficial. Uma vez publicada a lei no Diário Oficial, é preciso que passe o período que a gente chama de vacatio legis. Vacatio legis. A expressão vacatio legis poderia ser traduzido como descanso da lei. Descanso da lei, ou seja, um período em que a lei existe, ela já existe, já foi publicada, já é conhecida por todos, mas ainda não entrou em vigor, não ganhou vigência, portanto, não ganhou eficácia. Então, depois da vacatio legis, é que nós poderíamos dizer que existe uma lei e esta lei poderá produzir efeitos penais. Agora, vamos voltar lá. Então, entendemos o princípio da legalidade. Primeiro princípio constitucional do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, sem lei que o defina, sem lei anterior que o defina. O segundo princípio que nós já abordamos aqui é o princípio da reserva legal. Para que uma conduta seja considerada crime, é preciso que isso seja estabelecido por lei. Lei em sentido estrito, e eu já expliquei que lei em sentido estrito é aquela lei que passa pelo processo legislativo. E o processo legislativo pressupõe a aprovação nas duas casas legislativas federais, sanção do presidente da República, publicação no Diário Oficial e superação da vacatio legis. Muito bem. Um terceiro princípio que está presente aqui é o princípio da anterioridade da lei penal. E tem a ver com aquilo que eu conversei com vocês um pouco antes, quando eu falei sobre não haverá tribunal de exceção. E eu disse a vocês que um tribunal de exceção é aquele tribunal que existe, que é criado para julgar um assunto, para julgar uma conduta praticada antes da existência dele. E aqui a gente poderia ter leis que agora consideram uma conduta criminosa que à época não existia, né? Porque um dos problemas que o Tribunal de Nuremberg teve que lidar é o fato de que aquilo que foi praticado pela Alemanha, né, pela Alemanha nazista, por Adolf Hitler, era algo que vinha sendo aprovado pelo Congresso Nacional Alemão, ou seja, estava de acordo com as leis alemãs, muito embora não estivessem de acordo com a consciência universal ou com o direito natural. Antes do período da Segunda Guerra Mundial, houve uma intensa discussão acerca do direito natural e o direito positivo, o positivismo, né? E a pergunta seria mais ou menos a seguinte, eu não quero complicar nem aprofundar muito esses debates. Existe uma lei que procede de Deus ou procede da natureza humana, ou a lei que deve ser observada pelos indivíduos é aquela lei definida pelos homens no tempo e no espaço e positivada através de publicações que podem ser analisadas, né? Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, leis penais extravagantes, ou seja, deveríamos ter uma lei estrito sensu para podermos buscar a aplicação desta lei. O nosso código, o Código Penal brasileiro, ele é de 1940. Então, ele está no coração do positivismo. Então, para que, à luz do Código Penal, uma conduta seja considerada como proibida e vedada, e por isso seja possível ao Estado aplicar uma sanção, uma pena a esse indivíduo que praticou aquela conduta, é necessário que essa conduta tenha sido definida como crime por lei e anteriormente à prática da conduta. Eu não posso marcar um encontro com você e dizer a você, olha, você vai ser punido porque você veio com uma camisa vermelha e eu não gosto de camisas vermelhas e então eu vou lhe punir. E aí você disse, mas quando você definiu que não poderíamos vir ao encontro com uma camisa vermelha? E eu estou definindo agora. Então, você não pode fazer uma lei agora, uma regra agora que valha
para um comportamento que eu decidi praticar antes de estar aqui com você ou antes de você anunciar esta regra. Então, o princípio da anterioridade da lei penal significa que uma pessoa só pode ser punida por uma conduta que foi considerada crime através de lei anterior à conduta. É bem óbvio, é bem lógico isso, eu acredito que você está acompanhando bem. Então, apenas no inciso 39, nós reconhecemos 3 princípios. O princípio da legalidade, só a lei pode estabelecer uma conduta como crime. O princípio da reserva legal, esta lei é lei em sentido estrito, é uma lei produzida pelo Congresso Nacional, seguindo o procedimento legislativo fixado pela Constituição, a partir do artigo 60. E, em terceiro lugar, esta lei tem que ser estabelecida anteriormente à conduta que foi praticada. Vamos voltar lá para a Constituição para reconhecermos e identificarmos outros princípios. Agora, nós temos aqui um princípio no inciso de número 40, que estabelece o seguinte: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. É o princípio da irretroatividade da lei penal mais maléfica. Vamos ao quadro branco e vamos tentar entender isso aqui com o quadro branco e com as lições que pudermos compreender aqui. Imagine o seguinte: vamos ter aqui a linha do tempo. Vamos traçar aqui a linha do tempo. Então, temos aqui a linha do tempo e, em um determinado momento, estava em vigor a Lei A. Depois, em um outro momento, entrou em vigor a Lei B. Durante a vigência ainda da Lei A, foi praticada uma conduta. O indivíduo praticou uma conduta durante a vigência da Lei A. Então, temos aqui uma conduta. Ora, se essa conduta é uma conduta típica, é importante esse conceito para você. Uma conduta típica. Vai falar de tipicidade. A palavra tipo significa molde, ou seja, uma conduta que se amolda à previsão legal que proibia. Por exemplo, se o artigo 155 diz subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, Pedro subtraiu para si o objeto de Joana, então Pedro praticou uma conduta típica, porque essa conduta se adequa ao molde fixado pela lei, ao tipo estabelecido pela lei. Ora, se Pedro praticou a conduta típica durante a vigência da Lei A, mas Pedro só será julgado, julgamento de Pedro só acontecerá depois, quando a Lei A já foi revogada e o que existe agora é a Lei B, eu pergunto, sobre a conduta de Pedro, incidirá a Lei A ou a Lei B? Essa é a questão. Em tese, por causa do princípio da atividade, então vamos falar disso de princípio da atividade, né? Princípio da atividade deve incidir sobre a conduta de Pedro a Lei A, que era a lei que estava em vigor à época que ele praticou a conduta. Ou seja, quando ele pensou, faço ou não faço? Sei que se eu fizer, posso receber tais consequências. Foram essas consequências que ele analisou na hora de decidir praticar a conduta. Então, não faria sentido que eu o punisse com uma lei que só veio a existir muito tempo depois dele praticar a conduta e que não estava na esfera de cogitação dele no momento em que ele resolveu praticar a conduta. Então, é lógico, é óbvio que se Pedro praticou a conduta durante a vigência da Lei A, é a Lei A que, pelo princípio da atividade, incidirá. Ah, meus amigos, que palavra importante para o direito. A palavra incidência. Incidência. O que seria a palavra? O que significa incidir? O que é incidência? Incidência é uma palavra que vem do latim in mais caedere,
in mais caedere, que significa cair sobre ou em. E o que é incidência? Incidência é o fenômeno pelo qual a lei recai, a lei geral e abstrata recai sobre a conduta praticada. Então, incidência é o fenômeno pelo qual a lei geral e abstrata recai sobre a conduta praticada. Mais uma vez, exemplificando. Aqui está o Código Penal. O Código Penal está dormindo naquilo que eu vou chamar de normosfera. O Código Penal está lá em cima, na normosfera. Quando aconteceu a conduta, quando o indivíduo praticou a conduta, esse indivíduo aqui, ele então pratica a sua conduta, ele decide agir em desacordo com a lei, Então, o que vai acontecer com esse indivíduo é o fenômeno da incidência. E o que seria, Martorelli, o fenômeno da incidência? O fenômeno da incidência é o fenômeno pelo qual, olha que coisa interessante, é o fenômeno pelo qual a lei que estava na normosfera, a lei geral e abstrata, ela recairá sobre o agente. Olha que coisa! Então, haverá o que nós vamos chamar de incidência da lei. Incidência da lei. Ora, qual a lei que deve incidir? Qual a lei que deve incidir? A lei que está em vigor naquele momento. Há uma regra que é esta, a regra da atividade, do princípio da atividade, mas há exceções, meus amigos. Há uma exceção. E qual é a exceção? A exceção é exatamente o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Suponhamos que esta lei ela seja mais favorável ao agente. Essa lei nova, essa lei B, essa lei que está em vigor agora no momento do julgamento. Se é assim, se a lei B é mais favorável, ela retroagirá. Esta é uma palavra deveras importante, extremamente importante. Então, você tem a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. É somente quando a lei nova, que não estava em vigor naquela época, é mais vantajosa para o réu, é que a regra geral do princípio da atividade não prevalecerá. Haverá a retroatividade da lei, essa retroatividade ela é uma exceção prevista na Constituição. E o que é que a Constituição diz? Vamos ler de novo o que é que a Constituição diz. A lei penal não retroagirá, salvo, ou seja, exceto, só retroagirá se for para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. E aí você poderia me perguntar, Martorelli, que justificativa há para que isso aconteça? É porque o direito, meus amigos, ele é o resultado de valores, valores morais, valores sociais. O que vem a ser um valor? O valor é o grau de importância que se atribui a algo ou a alguém. Então, eu posso falar do valor. Qual o valor desta caneta? E aí a pessoa vai dizer, não, essa caneta vale R$2. Aí eu explico, mas esta caneta pertenceu a uma pessoa extrema, a Albert Einstein. Ah, não, se essa caneta pertenceu a Albert Einstein, então essa caneta vale R$1.000. Oi, mas ela não valia 2 e não é a mesma caneta? É que agora a sociedade atribui um outro valor. Quando você ouve a expressão valor, você não lembra do preço, né? Do quanto é mais caro e quanto é mais barato? Pois é, o direito penal trabalha com o valor que se atribui a uma determinada conduta. Vou te dar um exemplo, acho que você vai entender de modo muito objetivo. Durante algum tempo,
o comportamento do adultério foi punido com uma sanção penal. Era crime praticar, a conduta do adultério era tratada como crime. Depois, o legislador entendeu que não fazia sentido, porque a sociedade mudou tanto e as pessoas entram e saem de relacionamentos, né? Porque adultério seria manter relações conjugais com alguém com quem você não está casado, mas atualmente as pessoas se separam e só vão formalizar o divórcio um ano depois, um ano e meio depois, e durante aquele período todo, tecnicamente, as pessoas estariam em adultério e poderiam ser acusadas do crime. Então, o legislador disse, não vamos nos meter nisso, não, porque os valores mudaram, então vamos descriminalizar. Aconteceu o que nós chamamos de abolício criminis. Foi abolida a lei que definia a conduta como crime. Abolido o crime de adultério, e essa conduta continua sendo moralmente reprovável, mas ela não é mais considerada crime. Assim também, uma conduta poderia ser punida com uma pena menor e os valores mudaram, por exemplo, a pena da corrupção passiva, receber dinheiro para fazer alguma coisa na condição de funcionário público. Isso maltratou e tem maltratado tanto o Brasil que o legislador resolveu não abolir a pena, mas aumentar a pena, porque mudaram os valores. Então, o Brasil trabalha a partir de valores. O direito moderno, não apenas no Brasil, trabalha a partir de valores e as penas elas são calculadas, são pesadas, são medidas a partir de um valor, ou seja, o desejo da sociedade proteger mais intensamente aquele bem jurídico ou não. Muito embora haja para o direito, um dos princípios mais importantes, eu queria que você anotasse aí, e eu vou até escrever aqui, que é um dos princípios mais importantes. Não está estabelecido pela Constituição, mas é um princípio extremamente importante, e a gente vai aprender utilizando essa expressão. O princípio da fragmentariedade, também chamado de ultima ratio. Última ratio. Última razão, né? Esse princípio pode ser chamado também de princípio da subsidiariedade do direito penal, o caráter subsidiário do direito penal. Ora, aqui a gente deve entender que nós só deveríamos fazer uso de uma lei penal para punir uma conduta se outros ramos do direito não resolverem o assunto. Para que a gente não fique tratando tudo como crime, né? Qualquer conduta é crime, não. Deixa que as pessoas discutam, decidam, solucionem suas intrigas, sem que nos valhamos do direito penal, porque o direito penal é a forma mais dura do direito, porque é a única forma do direito que, além de atingir o patrimônio, pode atingir a liberdade. Somente o direito penal pode ter sanções que retiram do indivíduo a possibilidade de ir e vir. Fora do direito penal, há apenas uma possibilidade na legislação brasileira atual, que é quando o indivíduo deixa de pagar, sem qualquer desculpa ou justificativa, a pensão alimentícia para os seus filhos, a quem, ou para um companheiro ou companheira, que a lei, que a decisão judicial obrigou a fazer. Então, o inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia, isso pode gerar a única hipótese da prisão civil por dívida, porque todas as outras prisões, inclusive as prisões perpetradas em tempos de guerra e tal, tem um caráter criminal. É verdade que as prisões militares podem ter um caráter administrativo, mas somente enquanto pena, só o direito penal pode privar alguém da liberdade. E isso deve ser o último recurso que o Estado deve se valer, que o Estado deve utilizar. Daí a gente poder dizer que o direito penal é a última ratio. Estamos falando sobre o direito penal e a Constituição. Então, vamos lá.
Vamos voltar à leitura do texto constitucional. Diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena e de reclusão. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Eu não estou marcando, nem estou trabalhando, porque o objetivo da aula de hoje é abordar os princípios. Então, eu me fixarei quando o dispositivo legal estabelecer um princípio, né? Constitui por crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E agora estamos diante de um princípio aqui no inciso 45. No inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Este é um princípio. Este princípio que vai receber como nome o princípio da responsabilidade pessoal do agente. O que é que significa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado? É o seguinte: antigamente, o indivíduo praticava uma conduta, ele respondia, seus filhos respondiam, seus netos, até a segunda e terceira geração, respondiam pelo crime que o indivíduo praticou. Isso já não é admitido no Estado moderno. O princípio da responsabilidade pessoal significa que, ainda que eu cometa o mais terrível dos crimes e eu seja condenado a uma pena imensa e tenha que ficar na prisão por 40 anos, em hipótese nenhuma, se eu morrer antes de cumprir a pena, esta pena passará para os meus sucessores, para os meus filhos, para os meus netos. Mas você está curioso para ler o restante do inciso, né? Então vamos ler. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, veja, obrigação de reparar o dano é uma consequência de caráter cível, digamos assim, e não propriamente penal, né? E a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse detalhe é importante, porque o que está dito aqui também tem a ver com a responsabilidade pessoal. Ora, se eu pratiquei uma conduta, se eu pratiquei um crime e eu tinha a obrigação de indenizar a vítima, não faz sentido que eu, morrendo, deixe patrimônio para que os meus filhos herdem e os meus filhos recebam esse patrimônio enquanto a vítima não recebeu porque eu morri. Então, é possível, sim, que o Estado pegue o patrimônio, que agora é dos filhos, e o utilize para a indenização ou o pagamento da vítima, mas no limite daquilo que herdaram. Não entra no patrimônio não herdado, o patrimônio original dos descendentes, dos filhos. Não, isso não pode, porque a ideia é a responsabilidade pessoal. Você só pagará no limite do valor do patrimônio que recebeu, se eventualmente pagar. Mas sobre qualquer perspectiva, a pena é intransferível. A responsabilidade é pessoal e exclusivamente pessoal do agente. Para não perder as contas, talvez fosse bom eu trazer aqui de volta, né, e a gente poder ir anotando quais os princípios que vimos até o presente momento, né? Quais os princípios que vimos. Vamos ver aqui. Princípios constitucionais do direito penal. Muito bem, nós já vimos 4. Vamos identificá-los aqui. Primeiro, princípio da legalidade. Aquele que afirma que uma conduta só será considerada criminosa se a lei o estabelecer.
Relacionado com este princípio, vimos o princípio da reserva legal. A lei que estabelece uma conduta como crime tem que ser lei em sentido estrito, lei produzida pelo Congresso Nacional. Terceiro princípio, princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade da lei penal. Para que alguém seja punido com uma lei, por força de uma lei, é preciso que essa lei tenha sido publicada e esteja em vigor antes da conduta ter sido praticada. E agora o princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade da lei penal menos benéfica. Obviamente que eu poderia dizer esse princípio de outro jeito, era a mesma coisa se eu dissesse princípio da retroatividade da lei penal mais favorável, né? Então, é a mesma coisa dizer o copo está meio cheio ou meio vazio, dá no mesmo, né? Então, eu posso chamar de princípio da irretroatividade da lei penal menos benéfica ou princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Só colocar aqui a retroatividade da lei penal mais benéfica. Muito bem. Que outros princípios nós vimos? Ok. Quinto princípio. Princípio da responsabilidade pessoal. Princípio da responsabilidade pessoal. Pelo princípio da responsabilidade pessoal, nós queremos assim dizer que a pena não passará da pessoa do condenado. Acabei de explicar isso a vocês, vocês estão perfeitamente lembrados. Como é que as coisas estão até aqui? Você vai receber esse vídeo e você pode me fazer perguntas através da própria área de comentários deste vídeo e a gente vai interagir e a gente pode marcar um encontro para tirar dúvidas que eventualmente surjam. Vamos voltar ao texto constitucional. Vamos lá, voltando aqui ao texto constitucional. Nós tínhamos visto esse ponto, o princípio da responsabilidade pessoal. Então, a lei regulará a individualização da pena. Outro princípio. O princípio da individualização da pena. Você está me perguntando, professor, o que significa o princípio da individualização da pena? Não apenas que a pena deve ser individual, a pena deve ser estabelecida sobre um indivíduo, mas que, ainda que as pessoas tenham agido em concurso, ou seja, um crime tenha sido praticado por 2, 3, 4 pessoas que, agindo juntas, praticaram a conduta proibida, a pena, ao ser fixada pelo juiz, vai levar em consideração características pessoais, características individuais dos agentes. É a individualização da pena. A pena, ela, por exemplo, vai levar em consideração a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação. É muito mais reprovável um comportamento feito por uma pessoa que já tem experiência, como eu, que já tenho mais de 50 anos, do que a conduta praticada por um indivíduo que tem 19, 20 anos, muito jovem, imaturo. Então, isso vai ser levado em consideração. Vai ser levado em consideração, por exemplo, se esse indivíduo já praticou crimes anteriormente, se ele é reincidente. Então, ainda que 2 pessoas tenham, portando armas de fogo, praticado um assalto, cada uma receberá uma pena, levando em consideração aspectos singulares, individuais, pessoais, porque uma pode ter antecedentes criminais, a outra não tem antecedentes criminais. Uma estava passando por uma dificuldade muito grande, precisava desse dinheiro para socorrer uma tia que, se não tomasse um remédio, morreria. Outro não, o outro estava praticando assalto por molecagem mesmo. Veja, então, é preciso levar em consideração as circunstâncias personalíssimas que cada pessoa está passando naquele momento para que, ao fixar a pena, tais circunstâncias sejam levadas em consideração. Chegamos, portanto, a um 6º princípio,
chegamos a um sexto princípio, que é o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, ou seja, vamos levar em consideração características estritamente pessoais dos agentes para que possamos responsabilizar. Quando eu falo agente, não é o agente de polícia, não. É o cara que fez a ação criminosa, né? Esse é você está se preparando para fazer o concurso para agente ou para escrivão de polícia. Então, quando a gente às vezes fala agente em matéria criminal, é aquele que praticou a conduta. Então, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. E aí tem a pena de privação ou restrição da liberdade, que é a pena de reclusão ou detenção, quando o indivíduo ele fica proibido do seu direito de ir e vir dentro de um presídio do sistema penitenciário, né? A perda de bens, o indivíduo que adquiriu bens pela prática de crimes pode perdê-los, multa, que é um valor a ser pago e financiando assim o sistema penitenciário, a prestação social alternativa, que você já ouviu falar, né? A prestação de serviços à comunidade, é uma pena restritiva de direito, a pessoa vai trabalhar numa creche, vai trabalhar numa escola municipal, vai prestar serviços e ao prestar esse serviço durante aquele tempo, ele estaria cumprindo a sua pena. Antigamente era chamada de penas alternativas, hoje estão sendo chamadas de penas restritivas de direito, enquanto a reclusão e a detenção são penas privativas da liberdade. Prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. E agora temos um elemento importante. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, ou seja, a pena de morte é vedada no Brasil, só haveria pena no Brasil contra militares que tenham desertado ou traído a pátria, isso durante a guerra, né? De caráter perpétuo, penas que durem para sempre, de trabalhos forçados, o indivíduo vai trabalhar sem receber nada por isso, e ele é obrigado a trabalhar sem qualquer contrapartida. No Brasil, segundo a lei de execuções penais, aquele que está em regime fechado ele é obrigado a trabalhar, mas ele tem carteira assinada e recebe salário, né, para impedir que as pessoas fiquem, como na maioria dos casos efetivamente ficam, porque não há trabalho para todo mundo disponível, lá nem fora nem dentro, muito menos dentro dos presídios e penitenciários do Brasil, mas trabalho forçado seria esse trabalho sem contrapartida do Estado, né? Penas de banimento, ou seja, tirar uma pessoa da sua terra, da sua cidade e proibir que ela volte, e penas cruéis, né? E penas cruéis. Aqui eu poderia falar que aqui nós temos um princípio que é um princípio que tem a ver com a integridade humana, não é? O respeito à integridade humana, as penas, evitando penas que tenham um caráter cruel, degradante. Então, eu poderia dizer que nós teríamos como sétimo princípio a ser elencado aqui, a vedação de penas degradantes, né? Isso, a vedação de penas cruéis ou degradantes. É uma pena que não promove o indivíduo, não levanta o indivíduo, não só ressocializa o indivíduo, não melhora ao indivíduo o princípio da dignidade humana. Esse princípio vai aparecer de novo, segundo a minha anotação aqui, lá no inciso 50. Vamos dar uma olhada? Parece que ele aparece aqui novamente no inciso 50. Olha o que diz aqui. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Não, aqui, ó, inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Era esse inciso que eu queria ler para vocês, que fala sobre a integridade, né? As penas, a vedação a penas cruéis e penas degradantes. Esse é um ponto que eu entendo ser
importante e já no próximo encontro a gente vai começar a falar sobre o Código Penal. Engraçado é que o primeiro artigo do Código Penal é justamente este com o qual nós começamos as discussões no encontro de hoje, o artigo 5º, inciso 39, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar este e outros artigos do Código Penal. Até mais.